Antes de nós irmos para a palavra, pessoal, repita comigo: eu preciso largar tudo aquilo que impede do Senhor agir na minha vida. A gente sabe, pessoal, que tem coisas que ao longo do nosso caminho vai atrapalhar, por exemplo, o agir do nosso Senhor sobre as nossas vidas. E essas coisas, muitas delas, são ações e atitudes erradas nossas. E nós precisamos entender: se eu não largar essas manias, essas tais coisas que atrapalham do Senhor agir sobre a minha vida, agir sobre os meus caminhos, essas tais coisas vai prevalecer e eu não vou desfrutar, infelizmente, daquilo que o Senhor tem preparado perante a nossa vida. Diga misericórdia. Tanto que a palavra de Deus declara, como por exemplo, que nós devemos se esquecer das coisas passadas e olhar para as coisas novas que Deus, o Senhor, tem preparado diante de nós. Diga glória a Deus. Mas ao longo do caminho vai vir, queira ou não, atitudes e ações erradas, e se a gente não se consertar, isso acaba atrapalhando ou tardando daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E a gente sabe, 2026, como o nosso bispo já decretou lá na vigília da virada, 2026, repita comigo, será o ano da minha terra prometida. Diga glória a Deus, amém? Então olha só, livro de Juízes, capítulo de número 10, o versículo de número também 10, diz o seguinte: então os filhos de Israel fizeram o que, pessoal? Clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Balaíns. Diga misericórdia. Então olha só, daqui a pouco nós continuamos. Olha só que o Senhor, Ele recebe do povo: meu Deus, nós pecamos contra ti, fizemos algo que o Senhor condena, acabamos de reconhecer que nós abandonamos ao Senhor. Diga misericórdia. Fala para a pessoa do seu lado, diga: toma cuidado para você abandonar ao Senhor. Tem muita gente, pessoal, que infelizmente abandona Deus. E como que aconteceu esse abandono ao Senhor? Quando eles começaram a adorar outros deuses, a tal os Balaíns, considerados deuses pequenos. E a Bíblia fala que esse povo abandonou para servir esses deuses. Antes de começar essa idolatria, de começar o povo, os filhos de Israel, começar a adorar esses tais deuses, a Bíblia declara que Deus dava vitória para o povo. Deus ia na frente do exército, garantindo a vitória. Diga glória a Deus. Antigamente, os inimigos temiam a subida dos filhos de Israel. Quando estava prestes de acontecer uma guerra, uma batalha, por exemplo, os filisteus, os amonitas, os inimigos dos filhos de Israel, está chegando o povo de Deus, e com ele está chegando o Senhor dos exércitos. Vem daí aquela frase que nós sempre declaramos, que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, a qual nunca perdeu uma batalha. Diga glória a Deus, pessoal. Então, quando Deus estava com o povo estava com Deus, Deus estava dando vitória, Deus estava dando livramento. Mas infelizmente a gente sabe da história, os filhos de Israel sempre teve os seus momentos de altos e baixos. Diga misericórdia. A nossa vida com Deus não pode ser uma vida inconstante. A nossa vida com Deus sempre tem que estar constante na presença dEle. Diga glória a Deus, pessoal. Chega esse momento de fraqueza, fragilidade, e a Bíblia fala que eles começaram a fazer para si
Balaíns, os deuses pequenos como o seu Deus. Diga misericórdia. E olha só a consequência que o povo recebeu vindo de Deus. Olha só, versículo de número 11. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem, repita comigo, no tempo do vosso aperto. Diga misericórdia. Olha só o que o Senhor recebeu do povo: ingratidão, recebeu do povo, essa má notícia. Poxa, pequei contra ti, troquei o Senhor para um Deus pequeno, troquei o Senhor para um Deus que não faz nada. Diga misericórdia. Deuses pequenos, olha só, trocou um Deus grande para um Deus pequeno. Diga misericórdia, igreja. No dia de hoje, não é isso que tem acontecido na nossa geração atuais? Muitas pessoas trocam o Deus de Israel, o Deus que faz coisas impossíveis acontecer, para coisas pequenas. Mentira ou verdade? Por exemplo, quarta-feira, em vez de pessoas, muitas delas estão aqui na casa do Senhor, porque tem tempo, porque tem oportunidade. Mentira ou verdade, pessoal? De adorar o Deus, para que o Senhor venha dar vitória, para que o Senhor venha dar proteção, para que o Senhor venha dar livramento. Então ela tem oportunidade, tem o tempo de buscar esse Deus. E infelizmente troca esse Deus grande para um tal Deus pequeno. E a gente sabe que quando nós temos um Deus, a gente está servindo a Ele. Uma coisa que o nosso bispo tem passado, ultimamente, e ele faz a pergunta para nós: a qual Deus nós estamos servindo? Porque nós sabemos, além do nosso Deus, o único, o principal, grande, existe abaixo dele outros deuses, a qual, como nessa época havia o Baal, o principal, e havia também os pequenos chamados de Balaíns. Hoje a gente sabe, muitas pessoas fazem para ti um Deus o seu trabalho. Muitos fazem para ti um Deus o seu marido. Muitos fazem para ti um Deus a sua esposa. Outros o dinheiro. Outros os lugares. Diga, está amarrado. E por conta disso, o que acontece? Vem um aperto. Olha só o que o Senhor disse para o povo: eu não livrei vocês de todos os inimigos, filisteus, moanitas, amalequitas, eu não livrei vocês das mãos deles? Não fui eu que livrei, não fui eu que dei vitória para vocês perante a eles? Provavelmente o povo respondeu para si próprio: foi o Senhor, meu Deus. E a Bíblia declara que Deus se irou, dizendo: agora tu vai até os deuses que vocês estão servindo agora e peça para Ele livrar vocês do aperto. Diga misericórdia. Nos dias atuais, quantas das pessoas estão passando um aperto, e a primeira coisa que muitos fazem é fazer o quê? Acender uma vela para Aparecida, para o Santo Antônio, Santo Expedito, e falar: me tira desse aperto, me tira desse problema da minha saúde, tira a minha família desse aperto, santo não sei o que, Aparecida tal, santo tal, tira a minha vida e aquilo que eu tenho desse aperto. E quanto mais e mais e mais faz essa idolatria, mais vai vivendo em aperto. Diga misericórdia. Antes
da idolatria, o povo sabia: poxa, Deus me deu vitória, poxa, Deus me libertou, Deus me deu sucesso, Deus abriu caminhos. Nós sabemos que o Senhor tudo pode, mas infelizmente ao longo do caminho trocou o Senhor para um Deus que nunca faz nada, que esses tais deuses pequenos. A gente sabe, pessoal, que quando nós abandonamos a Deus, tudo começa a ficar difícil, complicado, amarrado. É como diz o ditado, a pessoa até consegue dar um passo para frente, mas sem Deus, 10, 15, 20 passos atrás. Diga misericórdia. Então Deus se irou: poxa, fiz tudo por vocês, livrei vocês, e o que eu ganho em troca? Ingratidão, desobediência. Porque foi um mandamento que o Senhor disse para o teu servo Moisés dizer para o povo: somente nós devemos cultuar a Deus, e somente Ele nós deveremos prestar culto e amar a Ele acima de todas as coisas. Diga glória a Deus. A partir do momento que eu inverto esse mandamento do Senhor, também as coisas vão mudar na minha vida. Se em primeiro lugar era Deus que estava me dando vitória, a partir do momento que eu acho: agora eu posso mudar, e eu mudo, as coisas começam a ficar amarradas, as coisas começam a ficar embaraçadas. Diga misericórdia. Fala para a pessoa do seu lado, diga: toma cuidado com as suas prioridades. Quem está entendendo, diga amém. O celular não é prioridade hoje. Há meia hora antes, nós comentávamos, eu e o pastor James, que hoje, infelizmente, muitas das vezes a gente gasta o nosso tempo com coisas inúteis. Infelizmente, a gente tem o tempo de sobra para se desenvolver, para conhecer mais a Deus, e muitas das vezes, o que a gente faz? Gasta esse tempo com coisas que não acrescentam nada. E a Bíblia declara, o nosso Senhor declara que nós devemos, adquirir conhecimento ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E muitas das vezes perde esse tempo fazendo o quê? Para si um Deus, seja um celular, seja um dia em um lugar, seja fazenda, seja um sítio, seja uma hora extra no trabalho. Hoje eu vou sair com fulano tal, hoje eu vou reservar o dia. Por mais que hoje tenha culto, mas Deus entende que é uma data comemorativa, e eu preciso, fazer algo para aproveitar com esse parente ou ente querido. Mas nós sabemos, se nós trocarmos ao Senhor, tudo começa a dar errado. Diga misericórdia, igreja. Então por isso que nós devemos arrancar tudo aquilo que impede de nós estar próximos do nosso Senhor. Diga glória a Deus. E olha só o versículo de número 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos e fazemo-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre desta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por conta da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade, e também os de Israel, e se congregaram, se acamparam em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será um homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça todos os moradores de Gileade. Diga glória a Deus. A partir de agora, pessoal, os filhos de Israel fizeram o que era certo. Passou-se o tempo, demorou, mas fizeram o que era correto aos olhos de Deus. Meu Deus, eu vou arrancar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Estou tirando os deuses, estou tirando toda a idolatria para servir somente ao Senhor. Diga glória a Deus. Agora o povo está reunido em Gileade. E agora, quem vai ser o cabeça para estar agora à frente da batalha? Porque agora nós sabemos, arrancamos a idolatria, arrancamos tudo aquilo que desagradava a Deus. Agora a vitória é certa. Diga glória a Deus, pessoal.
Fala para a pessoa do seu lado, diga: quando você retirar tudo aquilo que o Senhor abomina, a vitória é certa. Diga glória a Deus, pessoal. Quando eu aprender a tirar desculpa, pastor James, pastores, da minha boca, da minha vida, não tem nada que vai resistir ao nosso Deus. Não tem nada que vai prevalecer sobre os nossos caminhos. A partir do momento que o ser humano aprendeu a dar desculpa, nunca mais a geração foi a mesma. Mentira, é verdade? Depois que o povo aprendeu a dar desculpa, rapaz, é desculpa para faltar no trabalho, é desculpa para faltar na igreja, é desculpa para não fazer coisa. Misericórdia. É uma coisa que o nosso bispo, ele tem o costume de colocar na palavra do Senhor. Repita comigo: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, vai dar desculpa. O que impede hoje de eu buscar a Deus? Pastor, condições. Antigamente o povo não tinha transporte para ir até o Senhor Jesus. Tinha longas caminhadas. Tinha até os animais, né, os camelos, mas naquela época eles faziam como uma fonte de renda. Muitos não tinham, então muitos iam o quê? A pé, para ir aonde Jesus estava pregando. Jesus passava para uma província a outra, o quê? A pé. E a gente sabe que hoje está tudo fácil para a gente cultuar a Deus. Temos segunda reunião dos vencedores. Se eu quero ser vencedor, se eu quero ser forte espiritualmente, tem a reunião de quarta-feira, 3 cultos. Sexta-feira tem 4 reuniões poderosas para me libertar, não somente a minha vida, a minha casa, a minha família, qualquer área. Domingo dos milagres. Se eu quero ver Deus na minha vida, o domingo está aí. 2 cultos principais, de manhã ou de noite. Basta eu me encaixar nessa reunião. Eu não posso dar desculpa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe por que muitos dão desculpa, pessoal? Sabe aquela, desculpe a forma que eu vou falar, a maldita frase que muitas pessoas dizem: segue o seu coração. A Bíblia declara que nós não devemos seguir o coração. O coração, ele é o quê? Enganoso. E olha só o que o coração faz. Ele mostra sentimentos, ele mostra emoções. O ser humano, para ter emoção, sentimento, é por conta do quê? Do coração. Se nós temos a palavra, se nós temos, né, o fortalecimento em Cristo, pode ter certeza, a emoção, o sentimento não vai tomar o meu espírito. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado, diga: o sentimento pode atrapalhar a sua fé. A Bíblia fala, pessoal, que a fé é um firme fundamento das coisas que você espera acontecer. Você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Fé não é sentimento. Ah, pastor, eu acho que vai acontecer. É sentimento. Ah, pastor, eu estou achando que isso vai dar errado. É sentimento. Porque se você está na fé, você crê, você depende da palavra do Senhor, e as coisas vão acontecer. Diga glória a Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Abra aí no livro de 1 Samuel 16. Livro de 1 Samuel 16, que se deixou marcado. Diga glória a Deus. Livro de 1 Samuel 16. Versículo de número 1. Então disse o Senhor a Samuel, repita comigo: até quando terás dó de Saul? Olha só, havendo o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido o rei. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Olha só, Samuel, pessoal, desde pequeno, ele ouvia a voz de Deus. Diga glória a Deus. Desde pequeno, ele já conhecia a voz de Deus. Desde pequeno, Deus já falava com esse homem. Passa-se agora o tempo, já, como dizia a minha avó,
já barbado, infelizmente, ele desconhece ou ele deixa o sentimento influenciar a voz de Deus sobre a sua vida. Ele deixa influenciar o sentimento. O sentimento agora está impedindo de ele avançar para as coisas novas. Saul, pessoal, ele fez algo que, o Senhor condenava. A Bíblia fala que Saul, ele não esperou Samuel chegar e ele mesmo ofereceu, o holocausto, sacrifícios ao Senhor. E a gente sabe da regra, no passado somente o sacerdote fazia o sacrifício, oferecia o holocausto. Então, por conta que, como ele diz no capítulo de número 15, que Samuel no versículo capítulo 13, demorou a chegar, ele mesmo ofereceu o sacrifício a Deus. E a Bíblia fala que Samuel diz: louco, você agiu de forma errada e por conta disso você vai perder o reinado. E a Bíblia fala que Samuel gostava de Saul. E quando Deus já tinha ordenado a Samuel a ir à casa de Jessé para levantar agora um novo homem, ou seja, um novo rei, para estar dirigindo a Israel, a Bíblia fala que Deus, ele sabe o que passa no nosso coração. O que a gente acabou de ler? Samuel, até quando terás o quê? Dó de Saul, porque eu já o rejeitei. Ou seja, Samuel estava com o quê? Agindo por emoção. Agora Samuel está com dó. Poxa, no primeiro ano do seu reinado Saul foi bem. No primeiro ano do reinado Samuel arrebentou, mas uma atitude errada. Poxa, em outras palavras, como muitas pessoas dão, poxa, poderia dar a segunda chance. Deus olhando isso no coração, não, já rejeitei, até quando terá dó? Eu já preparei outro, já tenho provido outro para tomar posse do meu povo. Diga glória a Deus, pessoal, amém? Fala para a pessoa do seu lado, diga: para de ter dó daquilo que você está preso. Se eu estou numa casa, pessoal, eu gosto desse lugar, pastor, eu tenho um dó de sair desse lugar algum dia. Sabe quando Deus vai te dar uma casa nova? Nunca. Pastor, eu estou com o meu carro, pastor, tá acabadinho aqui, só vive no mecânico às vezes, tem que arrumar as coisas aqui, uma peça ali, mas eu gosto tanto desse carro, pastor. Sabe quando você vai receber um carro novo? Nunca. Pastor, eu parei de orar pelo um familiar porque Deus entende, ele tem que trabalhar, ele não tem tempo para vir na igreja. Então ele tem que cuidar da família, pastor. Sabe quando Deus vai restaurar, libertar essa pessoa? Nunca, porque você está com dó. E se você tiver com sentimento à frente da palavra, à frente da fé, você vai anular as coisas de Deus. Diga misericórdia. Fala para a pessoa do seu lado, diga: para de ter dó. Diga: para de ter dó das coisas que estão na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E olha só, repetindo: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite, repita comigo: e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Diga glória a Deus. Olha que Deus está dizendo: Samuel, vem. Samuel, vem a Jessé o belemita. Deus é todo poderoso, onipresente, onipotente. Diga glória a Deus. Samuel estava atrasado por conta do sentimento. Deus já estava em outra etapa. Deus já tinha virado a página. Saul não deu certo, mas já tenho preparado outro homem. Deus já estava esperando Samuel. E Samuel preso ao sentimento, com a cabeça lá em Saul ainda, ou seja, no passado. Samuel, já rejeitei, vira a página. Quer subir de patamar? Vem para um lugar aonde que eu já tenho preparado um homem segundo o meu coração. Diga glória a Deus, pessoal. Samuel chegou na casa e infelizmente o sentimento novamente atrapalha o agir de Samuel. Um sacerdote, um homem de Deus.
ele olha com os olhos humanos, olhos físicos. Primeiro filho de Jessé, ele fala: opa, esse aqui é formoso, bem vestido, bem arrumado, cabelo liso, olhos claros. É bem esse que o Senhor vai ungir como rei. Samuel! Oh, rapaz, você não aprendeu ainda? Eu não olho como o homem vê, eu olho o que está no coração. Diga glória a Deus. E ele vai para o segundo filho, erra de novo. Vai para o terceiro, erra. Quarto filho, erra. Poxa, ó Jessé, acabou seus filhos? Porque Deus falou assim, que aqui tem um homem que ele vai ungir a rei. Eu tenho mais um filho, mas ele está lá, cuidando das minhas ovelhas. Ele está lá, ó, lá fora, porque eu ordenei que ele ficasse lá. Chame ele, porque nós não vamos se assentar enquanto ele não vem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Princípio básico da obediência. Davi cuidando das ovelhas do pai. Imagine só Davi recebendo a notícia de Jessé, o seu pai, né? Ó, o sacerdote está chegando em casa, vai fazer uma visita aqui, vai ungir um dos seus irmãos. E eu quero que você cuide das minhas ovelhas lá fora. Sim, senhor, pai. Ele foi cuidar das ovelhas. Sim, senhor, pai. Eu vou apacentar as ovelhas do Senhor. Princípio da obediência. Deus viu de trás das malhadas esse coração de Davi de cuidar da coisa do pai. Já que Saul não teve cuidado de cuidar das coisas de Deus, Deus já tinha visto outro que já estava ali com o coração voltado às coisas do Senhor. Diga glória a Deus, pessoal. Cuidou das ovelhas do meu pai? Agora ele vai cuidar das almas, vai cuidar dos meus filhos, do meu reinado. Diga glória a Deus. Repita, fala para a pessoa do seu lado, diga: você é o telhado da sua casa. Diga glória a Deus. Deus chamou você para você ser o telhado da sua casa. Deus chamou você para você buscar pela sua casa, proteger a sua casa. Saul começou bem, mas terminou mal. Você vê que Davi foi chamado para isso, para cuidar das ovelhas, para cuidar das coisas de Deus. Deus te deu família, então você cuida da sua família. Ah, pastor, mas é o coração duro, a pessoa é fria. Você tem esse poder, você é a coluna. Deus, ele vai fazer que essa pessoa venha a ser transformada. Diga glória a Deus, pessoal. Fala para a pessoa do seu lado, diga: se você crer, você verá o poder de Deus na sua casa e na sua família. Diga glória a Deus. Mas eu preciso ser o quê? Cabeça racional e não coração. Eu não tenho que ser emotivo, não tenho que ser sentimental. Eu tenho que ser o quê? Racional. Nosso Deus é pai, Deus é juiz. Deus, ele não é emotivo, Deus, ele não é emocional. Ele é justo. Diga glória a Deus, pessoal. Então esse Deus, ele quer fazer o quê? As promessas ser destravadas. Ele quer que as bênçãos venham estar sobre nós. Mas primeiro nós devemos dar o primeiro passo: ser obedientes a ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quem entendeu a palavra, diga amém. Se coloca de pé, aplaudindo bem forte, em nome do Senhor Jesus.